Lendo filmes e o poimento contra o fechamento do cinematográfico na simultaneidade do fílmico. Eu apresento um curso, trabalho com um curso já há 5 anos que chama Lendo Filmes, num colégio, e trabalho com alunos de 5º ao 9º ano, do Fundamental 1. E essa ideia nasceu quando eu estava escrevendo um roteiro, e alguém da equipe falou assim que o Malabares, Os Filhos dos Outros, era um filme muito complicado de ser entendido. E aí eu me perguntei, poxa, eu vou facilitar aqui o filme para que tenha um entendimento, e aí eu estou chamando isso de negociação entre o que eu permito uma leitura rápida, ou algo que a pessoa vai ter que buscar, como aqui eu percebi aqui nas obras da artista que está aqui, que realmente não se eu fizer uma leitura que nós chamamos na dissertação de leitura espontânea, a gente não vê. Vai ver umas cores, vai ver uma obra, enfim, mas não vai perceber, talvez algumas pessoas não percebam as palavras, né? E isso é uma leitura crítica. É esse tipo de leitura que proponho Lendo Filmes. Então, todo ano, quando eu acabo lendo filmes na escola, nós fizemos a gente vai gravando, que nem aqui a gente está gravando, no final, toda a parte teórica, toda a parte prática, com os alunos nós transformamos num DVD. Eu peguei um desses, o 3º ano, para usar na análise da minha dissertação. O objetivo, então, é que os alunos, ao aprenderem no cinematográfico as partes, compreendam e ampliem suas possibilidades de leitura dos elementos que compõem um todo, chamado de fílmico. As partes, para o que eu tive que separar, usar, que nós não tínhamos na análise do discurso, o discurso cinematográfico, nem o discurso fílmico. Então, para começar, a gente teve que situar isso para conseguir fazer essa análise que a gente estava se propondo. O cinematográfico, eu comecei chamando de os elementos na sua simultaneidade. Chamou atenção para isso, né? Que não pode ser elementos. Então, assim, a fotografia eu entendia como um dos elementos. A montagem, mais um dos elementos. Um elemento super importante, a montagem, porque é na montagem que seria o elemento final, onde eu vou pegar o roteiro, a fotografia, a atuação, o figurino, e compor, montar, para transformar no todo, que eu estava chamando de fílmico. Com a análise do discurso, eu percebi que eu não poderia chamar de elementos na sua simultaneidade, porque a fotografia não é um elemento. Na verdade, ela é um processo discursivo, ou seja, e ela vem da ótica, né? A fotografia vem das pesquisas feitas pela ótica. E em algum determinado momento, essas pesquisas da ótica se separaram e algumas pessoas começaram a elaborar lentes para que a gente pudesse captar imagens com mais qualidade. Enquanto outras pessoas dessa mesma pesquisa da ótica se encaminharam para fazer pesquisas sobre, por exemplo, microscópio, lente para microscópio, enfim. Aí houve uma separação entre esse processo discursivo. Eu também vou ler aqui, que é para não me perder no tempo. O trabalho que se propõe no concurso Lendo Filmes é o de dar conta de uma lacuna que existe entre ler filmes de modo espontâneo, que é essa leitura que a gente pode fazer aqui dessa imagem, por oposição a ler, percebendo os elementos constitutivos dos mesmos. É nesse intervalo que nos situamos ao desenvolver um material que será aqui analisado e compreendido à luz da teoria e do método da análise do discurso, que constitui-se em um dispositivo de interpretação, mas não do conteúdo, e sim do gesto de interpretação que constitui o sentido. Ou seja, uma compreensão do processo de construção do sentido. Nas palavras de Anne Orlandi, interpretação que não é mera decodificação. A Nádia também falou de que a gente não olha a obra e se pergunta o que a obra está querendo dizer. Mas como foi possível dizer o que está sendo dito ali? É essa a diferença. O discurso cinematográfico, tecido dos processos internos, isso que eu falei que foi necessário estabelecer já para me situar também, para trabalhar. Eu tive que separar o que era o cinematográfico, que eu estava chamando lá como elementos,
e que depois eu entendi com a análise do discurso, que são processos discursivos, do discurso fílmico, que é um efeito de unidade e forma de circulação. Essa forma de circulação aí tem um conceito da professora Solange Gallo, que é o efeito autoria, que quando a gente faz um filme ou quando publica um livro e ele circula, nós temos, além da função autor, o efeito de autor, né, de autoria, que é o que acontece com a gente quando faz um filme e manda para os festivais, ou seja, é algo que está circulando. Pode passar, já, por favor. Bom, munida desse referencial, que é esses conceitos do discurso cinematográfico, do discurso fílmico e da teoria da análise do discurso, nós elaboramos uma hipótese de análise fílmica para esse vídeo produzido pelos alunos. O nome do vídeo Vocês Passarão. Só para explicar um pouquinho mais como acontece a aula do Lendo Filmes, a parte teórica acontece na sala de aula lá na escola. E chega um momento, o bom é porque a escola é do lado da universidade, nós descemos para o estúdio do curso de cinema lá da Unisul, e aí eu projeto um filme, um curta, geralmente pego um curta produzido pelos acadêmicos do curso de cinema, peço para que eles assistam, escolham uma cena, e com essa cena a gente vai reproduzir. Então eles selecionam dentro do filme uma cena. E aí a gente está com um estúdio fechado, e se aqui fosse o estúdio agora, e se eu tivesse projetado aqui um filme, eu poderia pedir para vocês, que é o que eu peço para eles, vamos reproduzir essa cena, mas só com o que a gente tem aqui na sala. Então é muita imaginação. Então aquela garrafa pode se transformar num celular, ou num revólver, ou em qualquer coisa. Porque o importante não são os objetos e o que eles representam, é a nossa representação. Fazer com que eles assumam posições de uma equipe, né? Então eles são cinegrafistas, eles são iluminadores, eles controlam o som, eles dirigem o ator, dirigem toda a ação, inventam falas, trabalham com as falas, usam as mesmas falas que eles acabaram de ouvir, ou enfim, fazem uma adaptação daquilo que foi visto. Geralmente é preciso adaptar o que foi visto, porque a gente tem essa restrição, porque não é interesse os objetos. E aí eu passei um curta, que é de um colega lá do curso, de um formado também pelo curso, e que se chama Eu Passarinho, que é uma leitura do poema do Mário Quintana, Eu Passarinho. É o poeminha do Contra. E o Marcos, o diretor desse curta, deu o nome de Eu Passarinho. Os meus alunos assistiram isso, fizeram um recorte, escolheram uma cena e optaram... Tá rodando, jogando, só para só um pouquinho, por favor. Resolveram dar o nome de Vocês Passarão, porque o poema diz assim: ei, vocês que estão aí atravancando meu caminho, vocês passam, eu passarei. Aí eles resolveram, vamos colocar Vocês Passarão? E o filme é deles, né? Então, o que essa possibilidade de interpretação de como foi possível chegar ao vídeo, a gente separou para análise como sequência. Oi? Eu achei que alguém tivesse falado. Sequência discursiva. Então, a primeira sequência discursiva foi isso que eu falei para vocês, que é a escolha da cena, um recorte poético. Pode soltar de mão, por favor. De quem ganha, não. E aí na próxima, assim, só que olha só, a gente não tinha combinado que a Eduarda, ela ia ser uma coisa injusta. Sim. Então, a gente pode estar falando disso. De descobrir o verdadeiro culpado. Uma notícia assim, aí o guarda ouve isso e vai lá e não, ou senão ela pode fazer assim, como se agora ela fosse assim tão boazinha, mas ela podia já estar esperando uma notícia pelo rádio mesmo. Assim, sério. Isso acontece tem um ponto de...
Oi, tá. Bom, eu dou total liberdade, ali eu só estava ouvindo e eu não discordo, assim, né? Eles opinam, e o filme O Passarinho conta a história de uma aposta entre apostadores dos times lá de Florianópolis, Avaí e Figueirense, e são dois torcedores ouvindo e estão com um passarinho preso em cima da mesa e olha, se o Avaí ganha, não sei exatamente, mas se o Avaí ganha ou não sei quem ou o Figueirense perde, a gente solta ou não solta. Então, e tinham crianças ouvindo aquilo. Então, assim, as crianças torcendo pela soltura do passarinho. Só que aqui a gente não tinha gaiola, não tinha nada, daí elas, poxa, e eu achei muito legal. A menina falou, eu poderia então ser uma presa injusta, e aí o guarda ouve, alguém liga e manda soltar, e não sei o que, ele contrariado vai lá e solta. Então ficou nessa função, mas por quê? E assim, na hora, tudo que eu vejo hoje, na hora eu não estava vendo nada disso, assim. Tanto é que quando nós terminamos a dissertação, eu estava querendo muito voltar para a sala de aula, porque daí eu estava vendo de forma diferente. Então a grande modificação foi em mim mesma, né? Na forma de conduzir o curso Fluindo Filmes. Então aqui o que dá para perceber é que o que motivou a escolha foi da ordem do ideológico e material. Provavelmente o recorte dos alunos e a sua interpretação é de ordem de uma subjetividade, mas também daquilo que é possível dizer a respeito do que fala o filme. É muito interessante também observar que tinham 2 alunas do grupo todo. 2 alunas, e aí é a separação da nossa equipe em cinema. 2 alunas que queriam atuar, 1 aluno que queria muito ficar no som, 3, 4 alunos que queriam muito ficar na câmera, e assim eles configuraram o recorte deles para isso. Ou seja, com as posições que eles queriam assumir. Né? Então eles não fariam vários presos, não, porque só uma queria ser a presa e a outra queria ser o guarda. Eram 2 pessoas. Pode passar, Giovana. A segunda sequência discursiva é a escolha de novas posições, a identificação. Ou seja, por mais que eu tenha trabalhado na parte teórica, tenha falado como que se compõe, como que se divide uma equipe de cinema, quando eles chegaram no estúdio, não é automático. Né? Não chega no estúdio e fala assim, eu vou pegar a câmera aqui e vou... Não, ele não sabia. Pega a câmera, de que jeito pega a câmera, onde posiciona a câmera, como que liga o microfone, como que aponta o microfone, como que atua. Então, assim, é preciso, na escolha dessas posições, uma identificação. Pode soltar, Giovana, por favor. Então, aqui nós temos o Mega, que é um ex-aluno, cineasta formado lá pelo curso, que estava me apoiando nesse momento da aula, e ele está o tempo todo ali. Agora eles estão trabalhando com a iluminação da cena e as crianças estão observando a forma como esse aluno trabalha ali, a forma como ele executa as suas funções. E o Mega estava ocupando a posição de diretor de fotografia. Bom, aqui eles estão observando o Mega, né, e entrando, eles estão se identificando com essa posição que eles vão ocupar agora. Eu estou ensinando para esse menino como é que faz o movimento da câmera, né, então uma identificação. Aqui no ensaio tinha o olhar do passarinho, né? Então nós chamamos de subjetiva. A câmera subjetiva, que é o olhar de alguém. Então ele estava testando aqui como que ele ia sair, ia estar olhando para baixo, né? Então a câmera olhando para baixo enquanto ele se movimentava e saía do estúdio. Então é necessário para ocupar uma nova posição, e vale lembrar que a posição que eles ocupavam até então era de estudantes. Eles estavam na sala de aula. Eles vão para um outro lugar ocupar novas posições. Então a gente não ocupa uma nova posição assim automaticamente. A gente observa, se identifica, a própria escolha do aluno para se identificar, eu quero ir pegar a câmera, eu quero trabalhar com a fotografia, ou eu quero iluminar, ou eu quero trabalhar no som, ou eu quero atuar, passa por isso. Né? Passa por essa identificação. Se eu chego aqui, eu tô lá dando aula, estou
numa sala de aula agora, dando aula, e eu venho aqui, eu preciso gravar, eu preciso ocupar a posição do Antônio, eu preciso gravar. Eu, muito provavelmente, sentei aí, cheguei antes, fiquei observando o Antônio. É disso que eu estou falando, dessa identificação. E depois, eu tento, observando essa forma como ele trabalhou, esse modo de funcionamento dessa posição que ele está ocupando, de diretor de fotografia, eu tento fazer com que coincida o meu gesto com o que eu observei dele. Então é isso que os alunos estão fazendo. Eles observam como o Mega está se comportando para depois assumir a posição do Mega. Mega é o nome desse aluno. Isso é fácil de entender também, o que é essa posição, né? A partir do momento que eu assumo aquela posição, eu não posso... É óbvio que não existe uma única forma de se trabalhar com a câmera. Óbvio, existem inúmeras maneiras de se trabalhar com a câmera. Mas, assim, existe alguma coincidências de se trabalhar com ela. Gestos que a gente pode identificar. Então, assim, eu não posso pegar a câmera e sair, sei lá, agindo de uma outra maneira, como se eu estivesse em uma outra posição. A partir do momento que eu me identifiquei com essas posições, que eu fiz uma escolha da posição que eu vou assumir, que eu me identifico com ela, eu preciso esquecer o que eu era antes. Então, a quarta sequência discursiva fala disso, esquecer para mudar, os sujeitos nas posições. Se eu continuo sendo a professora que estou lá dando aula, eu não vou assumir, eu preciso esquecer. E daí tem aquela questão do esquecimento. Número 2 do Peixe que a Nádia trouxe para cá, e fala disso. A partir do momento que eu escolho assumir essa posição, eu preciso esquecer, porque senão, e nós vamos ver isso. E esquecer não é assim também, né? Então a gente vai ver que tem uma menina que o tempo todo, a passarinho, que vai fazer o papel de passarinho, ela se retirou, aí eu tinha um colega que estava trabalhando com a direção de atores. Ele levou ela para o camarim e começou a explicar, poxa, tu é um passarinho, tu foi preso, é uma prisão injusta, tu não fez nada. Então, assim, tem uma maneira de demonstrar isso, né? Então ela ficou muito tempo e ela não quis ficar com a gente ali iluminando e conversando não sei o quê, porque o diretor de atores falou para ela, olha, tenta te isolar um pouquinho, isso é só uma das técnicas de direção de atores, tenta te isolar um pouquinho, para quando tu chegar lá, tu tá, é uma passarinha presa injusta, né? Tá com toda a carga dessa injustiça no teu rosto, no teu corpo. Em compensação, a outra não, a outra estava lá, vamos iluminar, vamos não sei o quê, né? E ela era guarda. Ela não, quando a gente falou assim, vamos começar? Ensaiamos, está valendo? Está todo mundo nas suas posições? Sim. Então, atenção, silêncio no estúdio, ação. A menina começava a rir. A outra não se abalava. Mas a outra menina só começava a rir, que é normal também. Ela não é atriz. Ela está ali, vai levar um tempo. Ou seja, esquecer para mudar. O sujeito só assume, ela levou um tempo para assumir aquela posição, porque ela levou um tempo para esquecer a outra posição de onde ela vinha. Ela estava no lugar de atriz, mas ela continuava sendo a aluna que estava brincando com os colegas ali. Pode passar, Julia. E a gente vai ver isso muito claramente aqui na quinta sequência discursiva. Gestos interpretativos, o processo passa pela falha. A falha é essa demora que ela tem em assumir essa posição. Essa está esquecida. Aquela continua entre o que ela era e essa nova posição que ela vai ocupar. A risada atrai, a puxa para a posição que ocupava anteriormente. Ao não estar no esquecimento, ela revela a falha para o que se espera na posição que ocupa. A risada é a percepção da inconsistência da posição ocupada pelo sujeito. Esqueceu. Entrou na posição. A atriz que faz o passarinho não se abala, não se afeta, não se move da sua posição. Ela se encontra no esquecimento 2 de Peixe.
esqueceram a necessidade para ocupar uma posição. E aí a cena. Porra, consegue um futebol em paz? Tá reclamando que não pode nem Alô? ver futebol. Ei, vocês quem estão atrapalhando o caminho? Vocês passaram? Eu, passarinho. Essa é a cena do filme, do Eu Passarinho. Ó, o olhar do passarinho. Vai, pode ir. Para e deixa a câmera botada no chão. Para. Aê! Aí virou festa, né? Porque a gente ia conseguir fazer a cena. Pode ir para outra, Giovanni, por favor. A sexta sequência discursiva, a montagem, a simultaneidade que produz o esquecimento, isso é para justificar o título da dissertação, né? Então é na montagem que a gente esquece todos os outros processos discursivos. Geralmente, quando a gente vai assistir alguma coisa, vai para o cinema, a gente faz essa leitura espontânea e a gente perde muitas coisas. Aqui eu estou trazendo um outro conceito do montador norte-americano, que diz que a montagem dos filmes, que os filmes funcionam porque tem uma similaridade muito grande com os sons, né? E tem uma outra questão também, que é, cada corte é um momento, outra coisa muito que remete ao ser humano, é que nós estamos o tempo todo criando planos, né? Estou criando um plano agora aqui na Maria Luísa. Agora eu acabei de mudar e estou fazendo um plano geral de vocês. Vou mudar e vou lá na Nádia. Vou mudar e vou aqui na Nádia. Para cada momento que eu fiz isso, eu pisquei. Né? Então eu estou piscando, na verdade eu estou cortando. E dessa forma que a gente monta o filme. É uma imagem com outra imagem. Aí eu deixei a palavra pisca no momento em que eu faço o corte, só para evidenciar isso. Pode passar esse aí, Giovana. A sétima sequência discursiva do pedagógico ao cinematográfico, poeminha do Contra. Porque é a questão do próprio poema que também serve como metáfora para isso que a gente está fazendo. No pedagógico, nós estamos dentro de um discurso autoritário, né? Uma forma de funcionamento de maneira autoritária. E já no artístico, também falado pela Nádia, a gente está com o lúdico. Né? Então é muito bacana que eles tenham falado, vocês passarão. Talvez seja até uma forma de manifestar essa questão da rigidez da sala de aula com essa brincadeira aqui do estúdio. Pode ir passar também. Desculpa, gente, eu não vou poder me alongar muito, até porque a gente, né, já passou. Então, algumas considerações. A proposição aqui desenvolvida, balizada pela teoria da análise do discurso, trouxe uma análise da dimensão discursiva dos processos constitutivos do cinematográfico, considerados enquanto um conjunto que alcança efeito de unidade, o discurso fílmico. O material analisado confirma e amplia as possibilidades de leitura fílmica a partir da compreensão do cinematográfico. Ou seja, eu assisto o filme e não faço uma leitura espontânea. Eu vou aí e procuro o que mais tem aqui. É essa leitura que a gente propõe. E é fundamental trabalhar com crianças, porque nós produzimos muitas imagens e consumimos imagens de áudio o tempo todo. E junto com isso a gente está consumindo um monte de ideologia, venda de produto, tem uma nova pesquisa, e eu gosto sempre de dizer isso, tem uma nova pesquisa agora no Brasil, que o Brasil está virando um país de obesos. Se vocês conversarem com crianças, eles não vão mais querer comer feijão, arroz, salada, carne. Eles vão preferir tomar Coca-Cola, comer batata frita e um hambúrguer. Isso que nos vende é o cinema. Então, por isso essa preocupação em se trabalhar cada vez mais, e desde cedo com crianças, com esse tipo de leitura
crítica, em oposição a essa leitura espontânea, que a gente faz, acaba consumindo todas essas coisas e não se dá conta. Bom, são 3 as mudanças observadas durante as aulas do curso Lendo Filmes. Uma, a deslocamento de sentidos do discurso pedagógico para o discurso cinematográfico, que é o que eu acabei de dizer, a própria retirada da sala de aula e ir para um estúdio de cinema tem esse deslocamento. Outra, a da posição sujeito, de sujeito aluno para sujeito fotógrafo, sujeito atriz, sujeito montador, entre outros, sem que se perdesse, entretanto, a dominância do sujeito aluno, que afinal de contas é um curso. E por fim, a produção do efeito autor, que eu falei lá no início, para além da função autor, conceito da professora Solange Galo. Em tudo que é produzido na sala de aula, das redações, o aluno está exercendo essa função de autor, mas não necessariamente tem esse efeito de autoria que a gente tem a partir do momento que põe em circulação essa nossa produção. A metáfora proposta no filme Vocês Passarão, do autoritário para o poético, simbolizada pelos alunos do curso Lendo Filmes, pôde, através do lúdico e do polêmico, com embasamento teórico da análise do discurso, contestar o processo adotado ainda em muitas escolas, ou seja, um ensino padronizado contraditório ao ensino da arte. Por exemplo, o uso de apostilas nas escolas, né? Então, assim, a gente fica sabendo da história de todo mundo ou dos grandes centros do país, mas uma apostila que trata, por exemplo, o que dê material, em base o professor com material do próprio contestado nas escolas aqui da rede pública, não tem. É uma rede que não é daqui, vem de fora. Então, isso também é preciso ficar atento. Ao buscarmos entender como foi possível trabalhar com alunos do 5º ao 9º anos do ensino fundamental, em um curso de cinema que desse conta de uma leitura crítica em oposição a uma leitura espontânea, nos deparamos com a necessidade de um deslocamento dos sentidos e dos sujeitos inscritos no discurso pedagógico, para que fossem afetados pelos sentidos do discurso cinematográfico. Essa retira da sala de aula, coloca dentro do estúdio e faz trabalhar, assumir essas novas posições, que afeta dessa forma. Considerar que as partes de um filme constituem práticas inscritas no que denominamos o discurso cinematográfico e que o efeito de unidade constituiu o filme possibilitou-nos uma nova prática de produção cinematográfica inscrita no discurso pedagógico. O que este trabalho propõe é a possibilidade de uma interpretação polissêmica do discurso fílmico em oposição a interpretações parafrásticas, contribuindo, portanto, na formação de plateias mais críticas. Acabou. É isso, gente.